palavra, presbítero Alexandre. Paz do Senhor para a igreja. Glória a Deus. Peço aos irmãos que abram, por gentileza, em 2 Reis, capítulo 5. Um texto bem conhecido dos irmãos. Um grande desafio. Falar de um texto que é muito pregado para Deus Deus nos revelar princípios espirituais, ou seja, aplicações espirituais para a nossa vida, de um texto que é muito pregado, né? Para que não seja repetitivo de algumas pregações que costumeiramente a gente acaba ouvindo. E Deus falou muito comigo sobre esse texto. Eu queria pregar um outro texto, mas quem manda é Deus e nós temos que obedecê-lo. Deus falou grandiosamente comigo através desse texto, e eu espero que Deus fale grandiosamente com a igreja também através desse texto. Que os irmãos possam sair daqui edificados, cheios do Espírito Santo, transformados pela misericórdia de Deus e a sua preciosa palavra, aqui em 2 Reis capítulo 5, a história desse guerreiro chamado Naamã. Mas Deus mostrou que outros personagens aqui também importantes aqui para aplicações espirituais aqui para nós, para a vida do crente, para que nós possamos seguir caminho rumo às mansões celestiais, que é o intuito do crente. Estamos aqui para adorar o Deus vivo, esse Deus que no Salmo 139 diz que nos conheceu no ventre de nossa mãe e conhece nossos dias, estão escritos nossos dias no seu livro, antes mesmo de nós existirmos, está lá no Salmo 139, se os irmãos quiserem meditar depois. Esse é o Deus que nós vamos pregar aqui, esse é o Deus que nós vamos falar, esse é o Deus que nós estamos adorando. Eu vou fazer a leitura aqui do texto bíblico, eu vou ler uma leitura expositora para que nós possamos ter um bom tempo, para que nós possamos entender bem o que Deus quer falar. Vamos à leitura aqui. Eu vou ler do 2 Reis, do versículo 1 ao 6, depois vou ler outros versículos. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levando cativo uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vai, eu enviarei a carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você cure a sua lepra. Por enquanto até aqui. Irmãos, Naamã era um general de guerra do povo da Síria. E ele foi acometido dessa lepra. Então ele era um homem respeitado, poderoso, com muita autoridade. Os irmãos aqui já conhecem bem esse texto bíblico. O que chama atenção aqui é que ele pega uma doença que na época incurável, uma doença que ia tirar todo o seu poder. Se ele continuasse doente, a sua carne estava apodrecendo. Ou seja, ele não ia conseguir mais ser general, ia perder todo o seu poder. É que nessas horas da doença, que acaba tudo. O poder,
A prepotência, a arrogância, o dinheiro, a fama, acaba tudo aqui. Acaba tudo aqui. Começa a se definhar até acabar com tudo. Aí ele tem a notícia de que na terra que ele ajudou ser cativa, tem uma pessoa que pode curá-lo. Tem uma pessoa que pode curá-lo. E ele já logo fala lá com o seu rei e pede a permissão de ser curado, de ir para lá ser curado. E o rei, como sabia que Naamã era um homem muito precioso para ele, não, vamos mandar essa carta para o rei lá, para que você seja curado. Você é importante para mim. Vou mandar a carta para o rei e ele vai ter que ser curado, vai ter que te curar lá. Se lá tem a cura, pode ir para lá. O rei da Síria sabia a importância de Naamã, vai para lá. E ele ajunta alguns tesouros para levar lá para ser curado. Por quê? Porque, irmãos, ele não conhecia o Deus verdadeiro. Então ele achava que com ouro e com prata, com algumas vestes, ele poderia comprar a cura dele. Ele não conhecia como funcionava o verdadeiro Deus, a verdadeira adoração, o verdadeiro milagre. Ele não conhecia. Ele era um gentil, ele era um guerreiro. Para ele funcionava o poder e a espada. Então ele estava nesse propósito, de ir lá e comprar a sua cura. Né? Precisava de uma transformação. E sobre essa menina, o que mais me chamou a atenção no texto bíblico que Deus falou comigo, é sobre essa menina que não tem nome. Não aparece o nome dela. Né? Não tem nenhuma honraria para ela. Mas eu vou falar dela no final. Aqui vamos para o versículo 7. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus, com o poder de tirar a vida e dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Aqui um outro personagem. O rei de Israel, esse aqui é Jorão, filho do rei Acabe, que os irmãos conhecem bem, que tinha Jezabel lá e perseguia profeta e tudo mais. Esse era o filho dele. Quando ele recebe a carta do rei da Síria, ele fica logo com medo, atemorizado. Ele já chama lá, consulta os seus, palavra certa é, os seus puxa-saco e fala: olha aqui, ó, ele mandou um homem para eu curar. Eu não sou Deus para curar, eu não sou Deus para tirar a vida e dar. Ele está procurando algo para acabar com a gente mesmo, isso é uma cilada. Aqui, irmãos, a primeira lição que nós temos, um princípio espiritual aqui, ó. Ele era o rei de Israel, o rei do povo de Deus. E também não conhecia o Deus que era do seu próprio povo. Deus mandou uma pessoa para ele, ele já se achava, já colocou lá no coração dele que, ó, é uma trama contra mim. O que eu vou poder fazer? Já rasgou suas vestes, já ficou todo amedrontado. E às vezes nas nossas vidas nós somos assim. Aparece um problema para nós já entramos em desespero. Nós esquecemos o Deus que nós temos. Às vezes o impacto chega de supetão, a dificuldade vem, parece que é uma coisa tão grande, e a gente, já se temoriza, esquece do Deus que fez e continua fazendo em nossas vidas. Esquecemos do Deus que nos tirou de lá de fora, esquecemos do Deus que nos curou, esqueceu do Deus que nos deu o livramento, esquecemos do Deus que nos dá sustento, que nos protege aí de todas as coisas que acontecem aí fora, por conta de um problema que chega até nós. Esse rei representa muitos crentes que estão amedrontados, com a primeira dificuldade que tem. Esse rei era um covarde. Eu entendo que ele não era covarde para sentenciar os seus súditos quando ele tinha que, cabão forte, castigá-los. Eu creio que não. Mas quando era com ele, quando o negócio ia estreitar para ele logo, se acovardou.
tinha que ser filho de Acabe, né? Por isso que tem aquele ditado que diz que a folha não cai longe da árvore. Ele, em vez de consultar Deus, pedir a Deus, entender o que está acontecendo, já decretou que estava tudo acabado. Então, irmãos, na nossa vida, se a gente entender que as dificuldades vão continuar vindo, enquanto nós estivermos nessa terra, as dificuldades vão sempre existir, e geralmente uma atrás da outra às vezes, mas nós temos que entender que nós temos um Deus que pode superar todos esses problemas, nos dando força, nos dando capacidade, nos dando saúde, nos protegendo, nos guardando, nos dando estratégia, nos dando sabedoria. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que eu disse aqui do Salmo 139, o Deus que ressuscitou Lázaro, o Deus que cura, o Deus que abre porta, o Deus que restaura a família, que restaura casamento. Quantas dificuldades vêm para a família de crente, e eles não acreditam mais que Deus pode resolver. Eles não clamam mais. Eles não adoram mais. Porque Satanás colocou o jugo tão pesado, dizendo que você não vai conseguir, sua família não tem mais jeito, você vai ser sempre isso, que já se cauterizou nele. Esse rei estava com a mente toda cauterizada, amedrontada. Ele já era um cativo de Satanás, um cativo dos seus medos. Vamos lá, continuando aqui, agora eu vou ler do 8 ao 10. Mas quando o profeta Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo: vai, lava-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Olha aqui a diferença de um homem de Deus. Eliseu, quando soube que o rei estava se humilhando, estava todo borrado de medo, falou: opa, essas coisas aí é com quem é de Deus, não é com quem brinca de crente, não. Essas coisas é para quem é crente, para quem é servo de Deus. Manda para mim, pode mandar para mim, pode mandar para mim. Pode vir a dificuldade que for, pode vir, eu sei o Deus que eu sirvo. Manda ele vir falar comigo, manda o problema para mim, já que você podia resolver consultando a Deus, e Deus iria mandar você falar comigo. Porque coisas de Deus é com quem é de Deus. Ó, seu medroso, fica aí, ó, trancado no seu palácio, curtindo as suas concubinas, vem para mim, ó, pode mandar para mim. Eu verdadeiramente sirvo o Deus verdadeiro. É isso que Eliseu falou para o rei. Pode mandar vir para cá, ó, não tenho medo não, manda vir, manda ele vir. Ele não é um general poderoso? Não foi esse exército que levou cativo o nosso povo? Manda ele vir aqui. Eliseu fez o simples. Eliseu fez o que era para ter feito. E às vezes o problema vem para a nossa vida e a gente não faz o que é para ser feito. A gente não faz o simples, o básico. Quer pedir oração, pedir para os irmãos interceder. Feliz é aquele que traz o papelzinho aqui que a irmã Cristina manda aqui, ó, pedindo oração pela cura, pela restauração de uma família, de um casamento. Feliz é esse quem faz isso. Isso é o simples, isso é o correto. Isso é que um homem, a mulher de Deus tem que fazer, isso é o que o servo, a serva de Deus tem que fazer. Pedir oração para a igreja, pedir oração para os irmãos, e os irmãos em comunhão orando, Deus ouve, age, e a vida é transformada, a doença é curada, a porta é aberta, a vida é transformada, e o nome do Senhor é louvado, glorificado e adorado. Eliseu fez isso, manda vir para cá. Nós temos, irmãos, que ser que nem Eliseu. Ninguém é super-herói, mas nós temos um Deus que é.
nós somos fracos, falhos, mas nós servimos um Deus que não é fraco e falho. Nós servimos um Deus que é santo, um Deus que é poderoso, um Deus que pode tudo, e que a vontade dEle é prevalecida, a vontade dEle é sempre a melhor, e Ele tem o melhor para nós. Esse é o Deus que nós servimos. E Eliseu chama a responsabilidade para ele. Vamos continuar aqui o texto, o versículo 11 e 12. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia a falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da minha lepra, me restauraria e eu não seria mais leproso. O versículo 12. Por acaso não são Abana e Fartar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ser limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Irmãos, olha que curioso. Olha que curioso. É o que eu falei para os irmãos, quando ele junta tesouro, ele junta alguns pertences, ele achou que iria comprar Deus. Ele achou que Deus tinha preço. Aí agora, quando Eliseu chamou a responsabilidade, olha para os irmãos ver quando a pessoa é de Deus. Para quem é de Deus, não tem presidente, não tem deputado, não tem pastor, não tem presbítero, não tem porteiro, não tem mecânico, não tem médico, não tem juiz. Para quem é de Deus, as coisas de Deus é nivelada por igual. É por igual. Ninguém é maior que ninguém para Deus. Quem nós somos para Deus? Que importância nós temos de tanto assim? Nós somos pó. Não somos nada. Não somos nada, porque pregamos, porque cantamos, porque... Não somos nada. Se Deus tirar a sua mão de proteção de nós, Satanás nos fulmina. Se Deus tirar a presença dEle, só as dificuldades do mundo já nos tira da casa de Deus. Por isso que nós servimos esse Deus que nos guarda, nos protege. E aqui Naamã, quando tem esse impacto... Aí ele começou a conhecer quem era Deus. Aí ele começou a conhecer quem era o Deus verdadeiro, quem era o Deus de Israel. Irmãos, quando nós vamos falar de Jesus, a gente tem que impactar o ímpio. Ele tem que conhecer quem é Deus. Quem é o verdadeiro Deus, para ele ser transformado. Naamã precisava ser transformado, não liberto só da enfermidade da lepra, mas libertado da sua arrogância, da sua prepotência, do seu poder humano, que ele achava que era tudo, mas não podia trazer vida para ele. E aí, Eliseu nem atendeu ele, mandou Geazi, vai lá e fala para ele, mergulha 7 vezes na água de Jordão. Aí ele, impregnado pelo seu poder, pela sua arrogância, por que ele me mandou lá nos rios da minha terra natal, lá de Damasco, lá da Síria? Lá os rios que ele mencionou aqui, Abana e Fartar, eram os rios mais limpos na mentalidade dele. Aí sim eu ia para lá com toda alegria. Só que ele tinha que entender que o Deus que nós servimos tem que ser do jeito dele, não é de qualquer jeito. Se Deus mandou, tem que obedecer. Às vezes a gente fala, mas não é desse jeito aqui. Se está escrito na palavra, é do jeito que tem que ser. Não, mas se fazer... Não. Ele queria honraria, ele queria, vem aqui, se ajoelha, põe a mão, faz... Nada disso. Às vezes a gente quer todo aquele enfeite, porque nós nos achamos mais especiais que os outros. Não. Deus opera na humildade, irmãos. Deus opera no simples. Não queira ser uma coisa que vai nos prejudicar e tirar da presença de Deus. E ele, olha só, ele estava leproso, ele estava condenado à morte, condenado a exílio,
e deu meia volta, ele nem tentou. Falou, não, eu vou lá mergulhar, vai, não custa nada. Ele achou que o rio estava sujo, quem estava sujo era ele. E ele deu meia volta para ir embora. Olha que arrogância. Não amava ele mesmo. Se a pessoa não consegue amar a si próprio, vai amar Deus, não tem como. E se retira. Os irmãos acham que o profeta estava preocupado com isso? Acha que o profeta, nossa, vou correr atrás dele, que ele é muito importante. E aí se ele falar lá para o rei pode vir me... O profeta não ligou, não. Quem está doente é ele, quem precisa da cura é ele. Deus o mandou desse jeito, tem que ser desse jeito. Se a gente vai pregar, tem que pregar o que Deus está mandando. Se gostar, gostou, se não gostar, não gostou. É Deus quem manda, não é o homem. Então Naamã tinha que entender que o poder dele para Deus não é nada. Ele era general lá para as concubinas dele. Para Deus de Israel ele não era nada, ele era uma carne que estava apodrecendo, que já estava fazendo hora extra na terra. Ele só foi levou Israel cativo porque Deus permitiu para que Israel fosse castigada. Foi permissão de Deus, porque senão ele não teria esse feito. Então, irmãos, vamos continuando aí. Agora, o mais interessante. Então, o versículo 13. Então, os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa mais difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse, lava-se e você ficará limpo. Irmãos, Deus está usando o ímpio aqui. Esses homens eram gentílicos, eles não eram de Israel, eles eram servos de Naamã, eles eram lá da Síria. E eles chegaram para o orgulhoso Naamã e disseram, mas meu mestre, ele só está pedindo para você mergulhar 7 vezes nesse bendito rio. A verdade, eles queriam dizer isso, larga de ser ignorante, mergulha logo nesse rio e vamos embora para casa. Ele está pedindo alguma coisa difícil para você. Irmãos, às vezes, a gente deixa de fazer a obra de Deus, Deus usa o ímpio. Porque a gente se acovarda, porque a gente se amedronta, porque a gente não tem incentivo, não tem ânimo, não tem disposição, aí Deus usa o ímpio. Já que a gente não quer fazer, Deus vai mandar o ímpio lá fora para abençoar e salvar as almas. Se a gente não fazer, o ímpio lá vai fazer. Se Deus tem plano de salvação na vida de uma pessoa, se a gente se acovardar, Ele vai usar outro. E aí, os servos dele falaram, mergulha nessa bendita água. Aí vamos lá para o texto. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. O versículo 15. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e pôs-se diante dele e disse, eis aqui agora, reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente desse teu servo. Os irmãos entenderam o que aconteceu aqui, depois que ele mergulhou no rio, ele entendeu que o Deus de Israel é o único e verdadeiro Deus. Sabe o que houve aqui? Arrependimento. Sabe o que arrependimento traz? Salvação. A igreja tem que pregar sobre arrependimento. Arrependimento traz salvação. Quando, através do milagre da cura, ele entendeu quem era Deus. Que eu falei para os irmãos, o ímpio tem que ser impactado. Através do milagre, ele entendeu quem era Deus. Ele foi curado e salvo.
Deus não estava preocupado só com a enfermidade que estava apodrecendo ele. Deus estava preocupado com a alma daquele homem, que seria um homem de Deus, um homem temente ao Senhor. E nós vamos ver no texto aqui, que eu vou ler, por que ele era temente ao Senhor, como ele se transformou. Vamos ler aqui o versículo 16. Porém, aqui Eliseu respondendo sobre os presentes que o Naamã ia dar para ele. Porém, o profeta respondeu: tão certo como vive o Senhor, cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Deus o mandou o que Eliseu fazer? Manda ele mergulhar no Jordão. Deus não mandou você pegar dinheiro de ninguém. Deus não mandou você aceitar coisa de ímpio de ninguém. Então ele tinha que obedecer. Por isso que lá no capítulo 2, do mesmo livro de 2 Reis, ele pede a porção dobrada para Elias. Ou seja, ele pede comunhão com Deus, ele pede poder de Deus. Então, para você pedir poder e comunhão com Deus, você tem que obedecê-lo. E aí o que acontece? Eliseu diz: não quero o seu dinheiro não, pode ir embora. Não quero nada teu. Rejeitou. Deus não mandou pegar. Se Deus falasse: olha, recebe esses tesouros, recebe essa quantia, ele teria recebido. Mas Deus me mandou, então não vou fazer o que Deus me mandou. Se eu vim aqui falar o que Deus não está mandando, eu estou errado. Deus não está comigo. Eu tenho que falar o que Deus está mandando. Eu tenho que pregar o que Deus está falando. O Evangelho, não tem que inventar coisa da carochinha. Tem que falar o que Deus está mandando. Vamos continuar aqui. Versículo 17 e 19. Então Naamã disse: se você não quer, então peço que me permita ao teu servo levar 2 mulas carregadas de terra. Ó, que Naamã está falando para o profeta. Ele já se coloca como servo do profeta. Ó, como Deus quebrou. Agora ele está humilde. Então me permita 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor Deus de Israel. Mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo. Uma coisa: quando o meu senhor, o rei, ele está falando do rei da Síria, entrar no templo de Rimon, que era o Deus que eles adoravam, para ali o adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver que me encurvar ao templo de Rimon, quando assim me prostrar no templo de Rimon, que o Senhor Deus me perdoe esse teu servo por isso. Eu não disse que o arrependimento traz salvação? Ele está levando terra de Israel, porque ele quer adorar o Deus vivo, o Deus daquela terra, o Deus daquele povo. E ele diz: ó, só que eu tenho uma função lá no exército, eu cuido do rei. E quando o rei entrar no templo de Rimon e ele for adorar o Deus dele, ele vai encostar no meu braço, que é de costume dele, ele vai se prostrar diante do Deus dele, e eu, em cuidado ao rei, eu também tenho que me prostrar. E que Deus me perdoe isso. Os irmãos, viu a transformação na vida de Naamã? Ele já está pedindo perdão por uma coisa que ele nem fez. Ele foi transformado. Nós crentes temos que ser transformados. Olha só, ele pediu perdão por uma coisa que nem aconteceu. Mas ele falou: isso vai acontecer, porque é o meu serviço, que o Deus de Israel me perdoe. Sabe o que o profeta fala para ele? Vá em paz, você está perdoado, você foi liberto. Você verdadeiramente é um servo do Deus Altíssimo. Você foi quebrado, foi mudado. Agora aqui, vamos lá, irmãos. Vou ler o versículo 20 em diante. Alguns versículos só. Quando Naamã tinha se afastado,
certa distância, Geazi, o servo de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor foi generoso demais com este sírio Naamã, recusando o que ele trazia. Mas tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Até aqui, irmãos. Esse é o verdadeiro crente que temos hoje por aí. O crente mercenário. Imagine, irmãos, ele não estava nada mais, nada menos do lado de Eliseu, que recebeu porção dobrada de Elias. Imagine quantos milagres esse Geazi não viu Eliseu fazer. E se Eliseu obedeceu a Deus e não pegou dinheiro nenhum, pertence nenhum do Naamã, por que ele tinha que pegar? Porque tem muitos que pregam o evangelho para ter lucro. Muitos pregam a palavra de Deus por interesse próprio, por fama. O evangelho não é sobre ganhar, é sobre perder. Você perde o tempo no mundo e ganha o tempo com Deus. Você perde as coisas do mundo e ganha as coisas com Deus. Você perde a comunhão com o mundo e ganha a comunhão com Deus. É sobre isso. E eles querem fazer um verdadeiro tribunal de lucro com o evangelho. E ele foi atrás do Naamã para obter lucro. O verdadeiro brasileiro esperto: vou lá tapear todo mundo, vou ganhar um pouquinho do dinheiro. Se Eliseu não quis, o problema é dele. E ele obedeceu a Deus. O cara ajudou a levar cativo o povo de Israel. Não, ele tem que ter algum prejuízo. Fazer coisas que Deus não mandou fazer. Tomar atitudes impulsivas. Foi lá e pegou um pouco do dinheiro. E Naamã, convertido, liberto, pode levar. Se quisesse levar tudo, ele dava. Olha a alegria que ele estava. Ele foi salvo. Ele foi curado. Ele estava agradecido. É o contraste. Um era ímpio, foi liberto. O outro era uma pessoa de Deus, mas não era liberta. E o que aconteceu? Ele volta e acha que não aconteceu nada. Quando ele entra na presença de Eliseu, que era um homem temente a Deus e fazia sempre as coisas de Deus, Eliseu logo falou para ele: onde você estava? Ele enrolou um pouco, né? Eliseu falou: eu sei onde você estava. Você foi lá pegar o dinheiro lá de Naamã, que não era para ter pego. Você acha que o meu espírito não estava com você? Você acha que o Deus que me falou tudo isso também não ia falar o que você ia fazer? Muitas vezes, irmãos, Deus faz uma limpa, tira esses Geazi da igreja. E é bom que Deus faça isso, tira esses Geazi da igreja. E ele está lá, e Eliseu fala para ele: tá bom, a lepra que estava nele passa para você. Se a gente quiser associar com o ímpio, cuidado, que as coisas que estão no ímpio podem vir para nós. Se Deus o mandou, não faça, obedeça a Deus. Quer costume de ímpio? Cuidado. O costume que você copia pode ser o seu declínio lá no futuro. Pode ser pedra de tropeço para você. Tem que tomar muito cuidado. Imitar as coisas do mundo é muito perigoso. Querer o que o mundo dá é perigosíssimo. Geazi quis o que o mundo dava. E o que aconteceu com ele? Ficou leproso. A lepra representa o pecado. O pecado impregnado. O pecado, quando impregna no crente desviado, ele acha que tudo é normal. Ele pode trapacear, ele pode mentir, ele pode enganar, ele pode tratar os outros mal, que para ele Deus releva tudo. Deus é amor. Para ele tudo é normal. Às vezes até dentro da igreja. A gente não se compadece com nada. Não trata, não olha o sofrimento do irmão. Se puder, até ignora. Isso é o pecado impregnado no crente. Irmãos. Nós temos que nos amar, nos unir. Irmãos, sabe o que é tomar ceia indignamente? O apóstolo Paulo, se os irmãos começarem a ler lá o texto todo, irmãos que traziam a ceia lá, a ceia era um banquete.
quando eles traziam, cada um trazia um pouco de coisa para participar da ceia, os mais afortunados comiam primeiro, ignoravam aqueles que não tinham tanta coisa, ou que chegava depois. E isso fazia com que eles perdessem a comunhão com os irmãos e com Deus. Se eu e você não temos comunhão um com os outros, nós estamos participando da ceia indignamente. É isso que o apóstolo Paulo estava ensinando. Se você não tem comunhão com Deus e com a igreja, você participa da ceia indignamente. Então nós temos que tomar cuidado no relacionamento com nossos irmãos. Temos que tomar cuidado. Cuidado. Nós somos irmãos que vamos morar no céu. Nesse céu aqui, ó, que Eliseu está falando aqui para Geazi, que ele está perdendo aqui, ó, através da sua atitude intempestiva, atitude errada, atitude do mundo. Aí, irmãos, a lepra vai para ele. Olha a atitude errada. Olha o que ocasionou na vida de Geazi. E Deus traz esses exemplos para nós crentes tomarmos cuidado. Tomarmos cuidado. Aqui tem pessoas que tiveram várias condutas aqui. Coisas boas e coisas más. E Deus fala com a igreja para que nós entendamos que as coisas más nos levam para o calabouço. E as coisas boas agradam a Deus e levam ao céu. Agora o que eu falei para os irmãos que eu ia encerrar é sobre essa menina. Que para mim, dessa história, é a personagem mais fantástica que tem e não tem nenhum nome mencionado. Sabe por quê, irmãos? Deus não está preocupado com honrarias humanas, não. Deus não está preocupado com o diploma que nós temos, né? Com o dom que nós temos. Não está preocupado com isso. Ele quer a nossa fidelidade na adoração a Ele, adoração no nosso dia a dia, adoração na nossa conduta, adoração no nosso trato com os irmãos, adoração do se compadecer daquele que sofre, adoração de reverência a Deus, no conhecê-lo pela Tua palavra. É isso que Deus quer. Olha a história dessa menina. Vamos meditar e entender, vamos chegar lá onde ela estava, com a nossa mente. Ela foi cativa, provavelmente separada do pai, da mãe, dos irmãos, da família, foi colocada numa casa como escrava, serva, longe da sua terra natal, longe do Deus Israel, longe do Deus que ela cria, porque pela atitude ela era fiel a Deus, e ela se compadeceu daquele que a levou cativa. Isso não é um exemplo, não é a melhor personagem desse texto? Ela tinha tudo para odiar Naamã, a mulher de Naamã, os filhos de Naamã, os netos de Naamã, ela tinha tudo. Mas ela era uma serva de Deus transformada. E o que ela fez? Se compadeceu da doença do homem que a escravizou. Foi lá e falou: olha, tem um profeta em Israel que pode curar ele. Nós precisamos de mais pessoas como essa menina na casa de Deus. Nós precisamos de mais pessoas assim que se compadecem do outro, que ama verdadeiramente. Porque às vezes amar quem a gente gosta é muito fácil. Amar aquele que está contrariando, não vou falar nem prejudicando, contrariando as nossas ideias é o mais difícil. Esse é o desafio de ser crente. Ser fiel a Deus em meio a todas essas dificuldades. Ser fiel a Deus no trato com as pessoas. Como que uma pessoa lá fora sabe que eu sou de Deus? Pelo meu comportamento, por eu ser amável, por eu ser uma pessoa honesta, por eu ser uma pessoa que ser um canal de bênção. Como aqui na igreja eu dou fruto? Também sendo um canal de bênção. O que eu falei, a ceia é estar em comunhão com Deus e com a igreja. Temos que ser um canal de bênção. Essa menina foi fantástica aqui na história. Ela superou até o profeta Eliseu. Eliseu foi um instrumento para curar. Ela mostrou que
mesmo todas as dificuldades, ela amou aquele que a fez mal, a prejudicou e a perseguiu. Talvez, o texto bíblico não diz, mas talvez, aqui, presbítero Francisco, talvez o pai dela pode ter sido morto nessa investida da Síria. A gente não sabe. Um irmão, talvez ela nunca mais vai ver nenhum familiar dela. Não viu, né? Não viu nenhum familiar. E ela mostrou o amor. Ela mostrou o que é verdadeiramente ser de Deus. E Deus revelou aqui no texto que nós temos essa menina que não é o nome mencionada, mas temos também vários Geazis no meio. Joio e trigo. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em breve virá fazer a colheita. Por isso que Ele nos manda a palavra dEle. Que Ele está dizendo, em breve eu virei fazer a colheita. Em breve eu vou separar as pessoas que não têm nome, mas são fiéis, daqueles Geazi, que têm nome, mas são infiéis. Irmãos, esse texto bíblico mexe muito com a igreja. Isso mostra, pelo menos para mim mostrou, como nós somos pequenos. A história dessa menina mostra como nós só pensamos em nós mesmos. Ela perdeu família, perdeu tudo e foi fiel ao Deus de Israel. E às vezes vem uma dificuldade pequena, nós estamos que nem Jorão, o rei de Israel, reclamando, murmurando e às vezes culpando até Deus pelos nossos erros, pelas nossas fraquezas, fazendo coisas que Deus não mandou fazer, falando o que Deus não mandou falar. Acontece um desastre, aparece um monte de profeta aí. Ah, eu falei que isso ia acontecer, eu falei que não sei o que. Aparece um monte. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado que se levante pessoas que nem Eliseu. Quando vem a pessoa, tem que se arrepender, vai lá mergulhar, vai lá mergulhar. Deus mandou mergulhar no rio, 7 vezes. Deus não mandou da casa, olha, Deus vai te honrar, ó Naamã, você vai virar um rei também. Não, vai lá e mergulha no rio que você não é nada. Você está apodrecendo, você não merecia, nem essa cura você merecia. Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus que a gente serve. Se vocês estão ouvindo coisas diferentes, estão sendo enganados. O Deus que leva para o céu é um Deus que quer uma igreja fiel. Ou é o que eu estou falando alguma mentira? Deus que leva para o céu é Deus que quer uma igreja fiel. Uma igreja em comunhão, uma igreja que se ama, uma igreja que o serve, que o adora, em espírito e em verdade. Isso é para nós, irmãos, crescermos espiritualmente. Porque as coisas lá fora do nosso dia a dia, o nosso trabalho, o nosso ganhar, o nosso perder, isso vai ser sempre o rotineiro. Uns vão ganhar mais, outros vão ganhar menos, uns vão entrar em dificuldade, outros não, depois outros, assim vai indo, é a nossa vida. Mas o importante é que um dia isso tudo vai acabar. Um dia nós vamos estar nas mansões celestiais, dizendo que nós vencemos, glórias ao Senhor Jesus. Lá não vai ter pregação, lá vai ter adoração. Peço à igreja que fique de pé, para nós orarmos. Irmãos, Deus falou muito comigo nesse texto bíblico, como eu tenho que melhorar muito como servo de Deus. Muito, 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 muito. E sempre que eu medito na palavra, eu sempre vejo o tamanho que sou. Sempre me coloco no meu lugar, como eu sou pequeno e fraco, como eu sou falho. Eu vendo a história dessa menina, eu falo, como eu sou mesquinho, como eu sou fraco, como eu sou pequeno, como eu tenho que mudar, como eu tenho que ser transformado. Isso é algo tremendo, irmãos. Por isso que eu amo esse Deus. Ele me tirou lá do mundo com esse tipo de mensagem. Ele me tirou de lá com esse tipo de mensagem. É o Deus que nós servimos. É o Deus que tem operado grandes coisas aqui, irmãos.
Quantos aqui foram curados? Quantos foram libertos? Quantas portas foram abertas? Nós estamos vivos aqui, ó, glorificando, adorando o nome do Senhor. Ó, como Ele é bom. Quantas pessoas estão nos hospitais aí? Quantas pessoas partiram e não podem ter mais o prazer de estar aqui louvando, adorando o nome do Senhor? Isso é bênção, irmãos. Nós temos que orar porque somos gratos a Ele. E eu quero perguntar se tem alguém que está fora do caminho do Senhor, quer voltar para Cristo, se alguém que ainda não aceitou Cristo como Senhor e Salvador, quiser vir aceitar Jesus como Salvador, quiser ser um Naamã. Naamã, ele reconheceu Deus como Senhor e Salvador. Naamã entendeu que ele era pequeno. Naamã entendeu que ele precisava mudar. Naamã entendeu que ele tinha que largar que o que ele tinha, ser general, ter poder, isso não ia curá-lo, isso não ia levá-lo a nada. Nada. Eu creio que depois que ele foi curado, se falassem para Naamã, ó, você tem que abandonar esse Deus, ele ia falar que a lepra volte em mim, mas eu nunca mais abandonarei esse Deus. Ele veio para ser curado, e saiu por conta de Deus, e saiu adorando a Deus, e saiu temendo a Deus. Não tem ninguém para Jesus, ninguém quer voltar para Cristo. Então nós vamos orar, que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. Vamos orar que se alguém estiver doente, Deus pode curar, nós cremos nesse Deus que cura. O Deus que curou Naamã da lepra, Ele está aqui, Ele pode curar. Ele pode abrir porta, Ele pode libertar. Às vezes o filho, a filha, o marido, a esposa, o pai, a mãe está no mundo, está perdido. E nós temos esse Deus, esse problema veio. Nós temos o Deus que pode mudar isso, pode salvar, pode libertar, pode visitar lá no presídio, pode visitar no hospital, pode visitar lá na biqueira, na droga, pode visitar lá no bar, na cachaça, pode transformar a vida e libertar. É o Deus que nós servimos. E eu creio, toda vez que eu prego, eu gosto de falar, eu creio que Deus vai enviar pessoas ali perdidas a adentrar essa porta, e nós vamos ser que nem aquela menina, canal de bênção na vida dessas pessoas, e elas vão entender que Jesus é Deus, elas vão entender que Jesus é o Senhor, e elas vão ser transformadas, e a igreja vai adorar a Deus, e a igreja vai louvar a Deus, e a igreja vai exaltar o Deus poderoso, que tudo é para Ele, para a adoração dEle, Ele é o centro, Ele é o principal da nossa vida. Vamos orar, irmãos, orar com fé, por aquela pessoa que está desviada, por aquela pessoa que está doente, por aquela pessoa que ainda não aceitou Jesus, por aquela pessoa que está fraca, por aquela pessoa que você sabe que está com o casamento destruído. Vamos orar, vamos fazer o papel como aquela menina, interceder. Vamos com fé, irmãos, que eu creio nesse Deus verdadeiro, eu creio nesse Deus que curou Naamã. Bendito e amado Deus, te agradecemos pela Tua palavra, Pai, por falar aos nossos corações. Nós precisamos ser transformados por esse amor. Oh, Pai, esse exemplo dessa menina impactou nossos corações. Que nós possamos, oh Senhor, ser levantados como esta menina, como esta jovem, impactando as pessoas, falando do Teu amor. Oh Senhor, indicando que o Senhor é o único Deus que cura. Pai, nós clamamos por aqueles que estão enfermos. Ó Senhor, pela irmã Maria Gersina, Pai, nós cremos num Deus de milagre, pela irmã Nilza, ó Senhor, pelo Teu servo que está numa mesa de hemodiálise, pelo Teu servo que está fazendo quimioterapia, pelos pedidos aqui mencionados, por aqueles que estão desempregados, passando dificuldades financeiras. O Senhor é o Deus da provisão, o Senhor é poderoso para multiplicar, Pai. Ó Deus, continua guardando a Tua igreja. O Senhor restaura vidas, restaura casamento, toca no coração do Teu servo, da Tua serva, daquele que está fraco, batiza com o Espírito Santo. Ó Deus, vai derramando do Teu Espírito sobre a Tua igreja, vai transformando a Tua igreja, vai curando, Pai, aqueles que estão ouvindo a Tua palavra pela internet, vai trazendo cura,
vai trazendo libertação, vai trazendo salvação, porque o Senhor é o Deus que nós cremos, é o Deus poderoso, que pode, Pai, curar, que pode salvar, que pode restaurar, tudo para a honra e glória de Teu nome. Ashurum tarabasarai talai. Aleluia, Deus. Obrigado, meu Pai, pela Tua misericórdia, pelas bênçãos recebidas, em nome de Jesus. Amém.